Amém. Graças a Deus. Damos graças a Deus pela vida dos missionários e conforme a oração que a Ana Lúcia nos conduziu, eu te convido, eu te convoco a permanecer orando pelos missionários, missões, agora de missões mundiais, mas missionários de missões nacionais, missões urbanas, aqueles aos que nós como igreja estamos mais próximos. Eu te convido a continuar orando, amém? Bom, o tema desse ano, ele nos convida, ele nos convoca a vivermos o poder de transformar, a vivermos o poder que transforma, que isso seja algo que acontece todos os dias em nossa vida, que não seja só um momento, mas que seja uma realidade. E a gente vai ver isso pelo texto que foi proposto, no 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 7, mas eu gostaria de pedir a você que estivesse lendo comigo, ou pelo menos acompanhando a leitura. Eu vou fazer a leitura na Bíblia que geralmente o Rodrigo usa, é um pouquinho diferente a tradução, mas ela nos dá um entendimento a respeito, e eu queria ler junto com você. Mas só para que você anote aí, depois leia na sua tradução, nós vamos estar fazendo a leitura de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, tá bom? 2 Timóteo 1, de 1 a 14. Vamos lá? De Saul, emissário do Messias e Yeshua, de Jesus, pela vontade de Deus, que sustém a promessa da vida mediante a união com o Messias. Para Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e shalom da parte de Deus Pai e do Messias, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, com meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, ao me lembrar constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo vê-lo para poder encher-me de alegria. Recordo-me da sua confiança sincera, a mesma confiança tida por sua avó Lloyd e por sua mãe Eunice. E estou convencido de que também você possui esta confiança. Por essa razão insisto para que mantenha acesa a chama do dom de Deus que você recebeu mediante a imposição de mãos da minha parte. Pois Deus nos deu o Espírito que não produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Ao contrário, aceite comigo sua parte nos sofrimentos por causa das boas novas. Deus lhe dará o poder para isso, porque Ele nos libertou para a vida de santidade como seu povo. Não foi por causa de nossos atos, mas por causa de seu propósito e graça que nos foram dados, que estamos unidos ao Messias. Ele o estabeleceu antes do início do tempo, mas o tornou público apenas agora por meio do aparecimento de nosso libertador, o Messias Yeshua, que aboliu a morte por meio das boas novas, revelou a vida e a imortalidade. Por essas boas novas, fui indicado anunciador, emissário, mestre, e essa é a razão pela qual sofro. Contudo, não me envergonho, porque sei em quem depositei minha confiança, aleluia, e estou persuadido de que Ele é capaz de me guardar até o dia que me confiou. Siga o padrão dos sãos ensinamentos que ouviu de mim, por sua confiança e seu amor no Messias. Guarde com segurança o grande tesouro que lhe foi entregue com a ajuda do Espírito Santo
que vive em nós. Amém? Amém. Queridos, a gente vê essa carta, né, do apóstolo Paulo, e assim, diretamente a Timóteo, quando ele diz aqui no versículo 2, para Timóteo, meu filho amado, ou meu amado filho. E qual é o contexto aqui, né? Paulo, ele estava preso numa masmorra, né? Praticamente ele já não via ninguém, né? Com exceção de Lucas, e ele estava à espera, né, de ser morto. Ele já estava ali. Aí nisso ele está na prisão, na expectativa de sair, né? Mas depois ele tem a percepção que não, ele não sairia mais daquela prisão. E aonde você tem certeza disso? Vamos ler o capítulo 4, versículos de 6 a 8. Capítulo 4, versículos de 6 a 8. Texto que a gente usa muitas vezes, né? Quando diz: quanto a mim, já estou sendo derramado sobre o altar. Sim, o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Tudo que me espera agora é a coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo do juiz, me concederá naquele dia. Não só a mim, mas também a todos os que esperam ansiosamente por seu aparecimento. Você tem esperado pela volta de Jesus? Você tem aguardado ansiosamente por essa volta? Você tem aguardado, você tem combatido o bom combate? Então, nesse momento, Paulo já estava falando: olha, já encerrei a carreira, né? Já estou, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. E aí ele está dando conselhos a Timóteo para que ele prossiga, né? Para quem tem acompanhado aí o caminho de excelência sobre discipulado, se não, eu já deixo aqui, né, vou puxar a sardinha, já deixo aqui para você. Timóteo era aquele bom discípulo de Paulo, né? E Paulo está deixando conselhos para este a quem ele ensinou, a quem ele esteve perto, né? Para que ele dê continuidade àquilo que ele ouviu, àquilo que ele aprendeu dele mesmo, né? E o propósito desta carta, desta segunda carta de Timóteo, né? Epístola de Timóteo, primeiro era expressar o desejo que Paulo tinha de ver Timóteo, né? Lembra lá no contexto, a gente estava falando que ele estava preso a uma masmorra e ele já não via mais praticamente ninguém. Ele tinha muitos companheiros, nós sabemos isso, aqueles que, né, já leram, que estudaram sobre a vida de Paulo. Paulo tinha muitos companheiros de jornada, muitos companheiros de ministério, mas nesse momento, por muitos motivos, né, os seus companheiros já estavam distantes. O que estava próximo ali, perto, era Lucas, mas ele almejava ver Timóteo. E a gente vê que existe um carinho, né, pela leitura, a gente vê que existe um carinho de Paulo acerca desse filho amado, né? E a gente pode ler isso no versículo 9 do capítulo 4, vamos lá. Faço o melhor que puder para vir logo ao meu encontro. Versículo 11 diz: apenas Lucas está comigo, tá vendo? Lucas que estava perto. Traga Marcos com você, porque ele é um auxiliar muito útil ao meu trabalho. Versículo 13. Quando você vier, traga a capa que deixei em Carpo, em Troade, e também os documentos, especialmente os pergaminhos. E o versículo 21, que diz: faça tudo o que puder para chegar antes do inverno. Eu lhe envio cumprimentos, como fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Curiosidade, Cláudia é um nome bíblico, e de repente, se você quer aí sugestões de nomes, tem estes aí que nós lemos, né? Eu mal consegui falar um deles. Brincadeiras à parte, mas é para que a gente confirme aqui que Paulo estava nessa expectativa. Mas aí ele diz, né, lá no versículo 21, faça tudo o que puder para chegar antes do inverno. Ele está dizendo: olha, vem correndo para ver se dá tempo de eu te ver. Mas Paulo sabia que tinha, na verdade, no seu íntimo a certeza de que ele não conseguiria, e é o principal motivo de que ele deixa essa segunda carta.
né, para lhe dar conselhos, para que ele consiga dar continuidade, né, à pregação do Evangelho. Paulo tinha a preocupação do bem-estar da igreja, né? Paulo tinha a percepção da sua iminente morte, né? Provavelmente ele não conseguiria mais ver Timóteo, então ele deixa essa carta com importantes conselhos, né, a respeito do seu jovem colaborador. Timóteo era um jovem, né? Timóteo era um jovem e ele sabia, né, que haveriam muitas situações. Ele tinha certeza porque ele estava vivendo isso na pele, né? Ele queria ter a certeza de que Timóteo manteria fielmente, né, ele transmitiria de forma fiel o Evangelho, de forma fiel a palavra, mesmo após a sua morte, né? Ele queria incitar Timóteo a ser fiel, a permanecer diante das dificuldades que certamente ele enfrentaria na pregação do Evangelho, né? 1 Timóteo, esse mesmo primeiro capítulo, versículo 8, ele diz, vamos lá, deixa eu só achar o 8 aqui, acho que eu estou precisando de outro. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Ao contrário, aceite comigo, né? Aceite viver comigo sua parte nos sofrimentos por causa das boas novas do Evangelho. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Aceite sua parte no sofrimento como bom soldado do Messias. Na sua Bíblia provavelmente está escrito bom soldado de Cristo. Capítulo 3, versículo 12. Não sei se eu estou correndo. Capítulo 3, versículo 12. Estou procurando 12. Na verdade, quem deseja viver de forma piedosa, em união com o Messias, ou união a Jesus, será perseguido. Capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Você, porém, permaneça firme em qualquer situação. Suporte o sofrimento, faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo o que o seu serviço a Deus requer. Então, o que Paulo estava fazendo com esta carta a Timóteo era incentivá-lo a que ele permanecesse diante das dificuldades que ele certamente enfrentaria. Paulo estava preso, querido. Paulo estava numa masmorra por causa da pregação do Evangelho. Para quem estava, né, esteve aí junto conosco na live sexta-feira, nós mostramos ali sobre os 50 países, né, o ranking dos 50 países que sofrem as maiores perseguições. E queridos, talvez você diga aqui que no Brasil, né, eu esqueci o termo agora que eles usam, me ajuda aí. Cristofobia. Ah, existe uma cristofobia. Ah, nós somos perseguidos. Ah, isso. Ah, aquilo. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos que nós não somos, mas nem de longe, perseguidos. Eu não sei se você já foi açoitado por causa do Evangelho. Paulo já foi. Não sei se você já foi preso ou presa por causa do Evangelho. Paulo foi. E ele estava dizendo ali para Timóteo, olha, com tudo que eu passei, eu permaneci firme, eu combati o bom combate. Eu estou nessa palavra, através desta carta, dizendo, Timóteo, permaneça firme e permaneça fiel ao Evangelho. E qual é a aplicação para nós hoje? Porque Timóteo foi, mas você está aí, eu estou aqui. E existem muitos missionários espalhados pelas nações que precisam permanecer, que precisam combater o bom combate. E eu quero nesse momento, antes de continuar, orar mais uma vez com você. A Ana Lúcia já fez essa oração, mas eu quero mais uma vez orar com você. Nesse momento, de uma maneira específica, pedindo ao Senhor
que ajude os nossos missionários, ou os missionários dele, a estar combatendo este bom combate. Que ajude esses missionários no sofrimento que eles têm tido pelo Evangelho, né? Que ajude aos missionários, né, desses 50 países que falamos, e o primeiro era a Coreia do Norte, né, a permanecerem fiéis à pregação do Evangelho e permanecerem firmes. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez em Tua presença, eu quero me unir e em concordância à oração que foi feita pela Ana Lúcia, eu quero pedir mais uma vez pelos missionários. Senhor, nós não temos noção, ó Deus, às vezes nós ouvimos falar, mas nós não temos a real noção do que eles vivem, do que eles passam nos campos. Senhor, eu quero te pedir que assim como Paulo estava falando a Timóteo, eu quero pedir, Senhor, ajude aos teus filhos a que permaneçam fiéis na pregação do Evangelho, a pregação do verdadeiro Evangelho, e que eles permaneçam fiéis a Ti, que eles sejam sustentados pelo poder do Espírito que está nele, como diz o texto base, né, de campanha de missões nacionais. Senhor, os ajude nos sofrimentos, os ajude nas aflições. A Tua palavra diz, e não só para os missionários, mas para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nesse momento eu peço, Senhor, que o poder do Espírito Santo possa ir adiante de cada missionário. E agora não falo só de missões mundiais, missões urbanas, missões nacionais, missões mundiais, a todos esses que têm se colocado diante de Ti, Senhor, diante de Ti para cumprir esta missão, ó Deus, a despeito de todo e qualquer sofrimento. Mas Deus, nós temos aprendido na convivência e ouvindo testemunhos de missionários que eles não estão, o que mais importa para eles são as vidas que eles estão ganhando, são as famílias que estão sendo transformadas, são os lugares, ó Deus, onde não tinha esperança, e eles estão levando a esperança, Senhor. Ó Deus, a alegria deles é verem, ó Deus, famílias, ó Pai. Ó Deus, como essa semana eu ouvi o meu cunhado compartilhando, a minha irmã compartilhando a respeito de uma família. Deus, que situação tão sem esperança. Mas Deus, o Seu Evangelho chega para transformar, o Seu Evangelho chega para dar esperança. Deus, e não muito longe, na nossa cidade, no nosso bairro de Quintino, Deus, quando Jesus chega, quando o Evangelho chega, é para transformar, Deus, para transformar a falta de esperança, falta de expectativa, falta de alegria, e o Senhor muda tudo isso, Pai. É por isso que esses missionários mantêm firme, porque eles sabem, ó Deus, da transformação que o Evangelho leva às vidas. Ó Pai, ajuda os Teus filhos a permanecerem firmes e fiéis, em nome de Jesus. Sabe, que Jesus dê forças a eles, mas dê força a você a permanecer firme no seu trabalho pregando do Evangelho, a sua casa pregando do Evangelho. E o tema, ele diz algo interessante: viva o poder de transformar. É viver, é algo que, como eu falei no início, não é algo que eu vou fazer agora, mas eu vou viver este poder. Eu não sei se você que esteve conosco na live de sexta-feira, se não, eu te convido, de repente hoje ou essa semana, são 40 minutos, 35, 40 minutos de live, mas você não precisa ouvir toda ela se não quiser, mas tem lá a explicação teológica a respeito da proposta deste tema, e foi muito bem colocado. Eu quero também incentivar a você a assistir, mas quando ele fala, do espírito de poder, a versão que você tem diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder. Essa é a versão mais comum que nós lemos, mas a versão que eu li diz assim: porque Deus nos deu
o Espírito em caixa alta. Ele está falando aqui do Espírito Santo mesmo, né? Porque quando a gente lê nas outras versões, a aplicação parece que está falando de uma atitude, né? O espírito de poder, o espírito de amor, a atitude de poder, a atitude de amor. Não, ele está falando no original desse texto, né? É que ele nos deu o Espírito que não produz covardia. O Espírito Santo não produz covardia, mas o Espírito Santo ele nos dá poder, né? Ele nos dá o amor. E aí a sua versão diz equilíbrio, e aqui eu leio autodisciplina. Você tem o Espírito Santo em você? Eu tenho. Você tem o Espírito Santo em você? Tem uma música que eu estou falando, estou lembrando. Ele se move em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você, e por isso, diz o texto, ele não produz covardia, mas ele produz poder. E eu quero parar nesta parte do texto, né? Porque, como nós já falamos, esse tema ele propõe viver o poder de transformar. E no texto, né, eu achei muito interessante, porque viver este poder de transformar não começou em Paulo, né, para Timóteo. Eu não sei se você notou isso na sua Bíblia. Não começou de Paulo, né? Timóteo não recebeu primeiramente de Paulo. Abra lá o texto no versículo 5. Recordo-me da sua confiança sincera. Talvez a sua versão diga: recordo-me da sua fé genuína. A mesma confiança, a mesma fé tida por sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. E estou convencido de que também você possui esta confiança. Estou convencido de que você também possui esta fé. Ah, vovó, você tem um papel muito importante em transmitir. Você pode ter um papel muito importante em transmitir o Evangelho. Eu mesma posso dizer isso por mim. A pessoa que, que Deus usou como instrumento para que carimbasse o Evangelho na minha vida foi a minha avó, minha avózinha querida. E eu já testemunhei isso, né? A gente não cansa de falar daquilo que o Senhor fez. O testemunho a respeito da minha conversão, a última conversa que eu tive com a minha avó, ela disse para mim: nunca abandone Jesus, nunca abandone o Evangelho. Vó querida, você pode ser um lindo instrumento de bênção na vida do seu neto, na vida da sua neta. Você pode ser com a sua vida, com os seus ensinamentos. E foi isso que aconteceu, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mamãe, mamãe, você pode e deve testemunhar para o seu filho sobre o Evangelho. E é tão intenso isso, né? Que a gente vê que através dessa transferência, dessa transmissão da avó e da mãe de Timóteo, Paulo foi lá e impôs as mãos, e aí o dom de Deus se manifestou. Mas aquilo já estava arraigado na vida de Timóteo. E olha que grande homem de Deus foi Timóteo. Talvez essa criança que está aí do seu lado, você nem tem noção de quem ela vai ser. Você nem tem noção do que está preparado no coração de Deus para ela. Talvez essa criancinha, essa menininha, esse menininho que está sentado do seu lado, ela vai ser aquela que vai às nações
e porque você transferiu, porque você transmitiu o Evangelho. Timóteo foi aquele que pôde transferir, que pôde transmitir a palavra da verdade na sua inteireza, na sua integridade. Muito lindo o que Paulo diz. Deixa eu achar aqui. Versículo 5 ainda. Paulo está dizendo assim para Timóteo: recordo-me da sua confiança sincera. Recordo-me, ele está dizendo da sua fé sincera. Oh, meu Pai. Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, eu lembro que você tem uma fé tão genuína, Timóteo. E ele deixou isso para nós. E ele diz: recordo da sua fé sincera, a mesma confiança que tinha sua avó e a sua mãe, a mesma fé que elas tinham. Ah, querido, permita que o seu filho, que a sua filha tenha a mesma fé. E talvez você vai precisar de um pouquinho mais de fé. Talvez você vai precisar um pouquinho mais se posicionar em fé, em confiança no Evangelho, para que o seu filho receba, para que a sua filha receba e ela possa ser um transmissor do Evangelho. De novo, aconselho você a ouvir o caminho de excelência sobre o discipulado. Não é porque eu estou ministrando, não, querida, é por causa da palavra. Mas fala muito sobre isso, né? Sobre a gente imprimir para que isso possa ser transmitido a outro, né? Transmitir o valor, transmitir a palavra, ensinar a palavra para que se transmita a outro. E missões é isso. Missões é essa transferência, é essa transmissão da palavra. De que maneira chegou a palavra a você e a mim? Porque veio... Eu não tenho agora na cabeça, né? É por isso que a gente precisa gravar algumas coisas. Mas a parte de missões, né? Alguém chegou aqui no Brasil, eu não vou lembrar agora, eu acho que foi os americanos, se eu não me engano. O Rodrigo está falando e confirmando, né? O americano e o holandês, eles saíram lá dos países deles, vieram para nós, transmitiram. Por isso que a gente vê aí diferença, né? De uma denominação, a outra, uma puxou mais o americano, outro o holandês, a forma de vestir, a forma de falar. Mas não importa, o que importa é que o Evangelho foi transmitido através desses e veio até que chegou a nós. E quem vai fazer essa sequência? Somos nós. Você sabia que o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro que não tem aquele final, né? O The End. Não tem, porque Atos dos Apóstolos tem continuação em você e em mim e nos missionários que estão nas nações. São atos, atitudes, ações dos apóstolos que continuam e que devem continuar através de mim e através de você. Mas começou em Timóteo através da sua mãe e através da sua avó. Bom, porque eu não sei, mas Deus está... Você vê que eu já repeti isso algumas vezes. Talvez seja porque mamãe e vovó, seus filhos mais do que nunca neste tempo, precisam de vocês para que seja impresso no coraçãozinho deles o Evangelho. Vocês já viram, vocês sabem que essa ideologia hoje de gênero e tantas outras que têm vindo, elas estão adentrando as escolas. Então seu filho e sua filha, criancinha, pequenininho, já ouve coisas que eu não fazia, acho que eu ouvi na minha adolescência ou juventude. Hoje as crianças já estão se perguntando, né, a menina já pergunta se pode ser menino e o menino já pergunta se a menina pode ser menino, se pode ver se tem problema, né? Eu não sei se você já teve essa pergunta. Tenho uma sobrinha muito querida e eu tenho certeza que você vai identificá-la, né? Que ela diz: isso aqui é de menino e isso aqui é de menina. Você sabe quem é? Posso te dar uma dica. Ela geralmente pergunta algumas coisas. Ela é uma criança assim que pergunta bastante. Ela nem puxou o tio dela. Não, então você já sabe quem é. Mas ela diz definido: isso aqui é de menino, isso aqui é de menina. E eu dou glória a Deus por isso.
Porque se alguém tentar dizer para ela o inverso, tá lascado. Não vai convencê-la. Ela vai perguntar até o final. Ela vai, como é que é a palavra? Questionar, né? Debater até o final. E você não vai convencê-la de que é o inverso. Glória a Deus por isso. Ensine, queridos, porque ensine a palavra, né? Eu estou usando o exemplo que é verdade. A palavra, o que é, os valores precisam ser ensinados hoje para que continuem sendo ensinados. E eu tenho certeza que essa minha sobrinha, a quem eu estou dizendo, ela vai dizer lá na frente, olha, menino e menina. E não vai demorar muito. Ela vai falar isso na escola, ela vai falar isso na faculdade, e ela vai viver isso. E ela não vai ter confusão sobre isso. E claro, dentre outras questões, né? Tem outras sobrinhas, eu aprendo com elas, querida. Tem outra sobrinha, né, que na hora do louvor, ela é muito espoleta, mas na hora do louvor, na hora da palavra, você nem a reconhece. Ensinado. E a gente precisa fazer isso. Você está disposta, mãe? Você está disposta, vovó? Você está vendo o papel que você tem, querida? Olha, de novo, eu estou tentando ir adiante e não estou conseguindo. Então eu entendo que é o Espírito Santo, então eu vou ficar em paz aqui no meu lugar, deixando ele falar. Ensine. Porque talvez essa minha sobrinha primeira, minha segunda, talvez daqui a um tempo nós vamos estar num culto celebrando a que elas estarão sendo enviadas para as nações. E que eu profetizo sobre elas, sobre cada uma delas 5. Profetizo sobre as crianças, né, da nossa igreja. Profetizo sobre as crianças a que nós vamos chegar com o Evangelho. Que elas irão às nações. Essa semana eu estava conversando com uma querida, né, alguém que eu acompanhei, né, nós acompanhamos desde muito novinha, e ela estava compartilhando que hoje ela está lá liderando a célula e tal, e ela estava comentando algumas coisas. Olha, aquilo me trouxe tanta alegria. Não é por mim não, é por Jesus, porque eu sei que outros adolescentes, que outros jovens, eles vão ouvir, eles vão receber da palavra. Daqui a pouco eu não estou mais aqui, daqui a pouco eu estou aqui, estava até brincando, mas estou com dor ali, estou com dor aqui, não consigo fazer algumas coisas que eles conseguem, que os jovens conseguem, que as minhas sobrinhas daqui a um pouco, elas farão. E olha, eu não estou falando de um tempo distante não, queridos, porque você já pensou, você já ouviu, eu lembro agora de um testemunho de uma menina de 12 anos, ela era do Rio Grande do Sul, ela tinha uma enfermidade, ela já faleceu. É um vídeo antigo, mas ela fazia missões no bairro dela e não tinha um que não conhecia aquela menina. Ela tinha mais de uma célula, ela visitava os idosos, ela visitava as famílias, uma menina de 12 anos. Então eu não estou falando de um tempo distante. Não começou em Paulo na vida de Timóteo, começou na vovó e na mamãe. Comece por você, ensine. Os filhos estão precisando de pais que profetizem. Os filhos estão precisando de pais que abençoem. Os filhos estão precisando de pais que quando eles estiverem dormindo, vai orar, impor as mãos. E você está falando aí de, como fala, um novo evangelho. Eu estou nada, está aqui escrito que Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, mas duas pessoas já tinham feito isso sobre a vida dele, já tinha. Então impõe mesmo, ora mesmo, repreenda, né, toda a ideologia, repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor. E profetize que ela vai ser um pastor, ela vai ser uma ministra, ela vai ser uma missionária, não sei. Profetiza, mas profetiza, ora, abençoa, pede ao Senhor que guarde, peça ao Senhor que blinde a mente, que blinde o coração. De novo, Paulo destaca o conhecimento que ele tinha da fé, a confiança, mas que foi passada por aquelas que cuidaram dele, sua avó e sua mãe. E era uma fé genuína. Quero destacar isso. Não era uma fé qualquer. Não, era uma fé genuína. E que precisava se multiplicar.
Dando continuidade e já caminhando para o final, pois Deus não nos deu o espírito que produz covardia, mas poder. Se você ouviu, né, o pastor, eu não me recordo o nome dele, mas que falou sobre Pastor João, eu estou tendo a cola aqui, né? Que ministrou sobre a parte teológica, quando ele fala sobre o poder, o espírito de poder, né? Deus nos deu o espírito, não produz covardia, mas o Espírito Santo em nós produz poder. Poder por quê? Para testemunhar. Não é por você e não é por mim. Eu não posso testemunhar por mim mesma, eu não tenho esse poder, eu não posso levar transformação para ninguém. Quem transforma é Jesus. É no poder de Jesus que a gente ora curando. É no poder de Jesus que a gente ora ministrando libertação. É no poder de Jesus, é o Espírito Santo em nós. Ele se move em você. Se você não grava nada do que eu estou dizendo, grave isso. O Espírito Santo se move em você. Então Ele te dá poder. Quando você e eu nos sentirmos enfraquecidos, quando eu e você nos sentirmos, não sei se consigo, lembre-se, o Espírito Santo se move em você. Ele que dá poder para testemunhar. Ele que dá poder para completar a tarefa de anunciar Jesus. E eu estou pegando a colinha do pastor João mesmo, sem problema nenhum. Porque a gente precisa ter isso em nós. Completar a tarefa de anunciar Jesus é poder do Espírito Santo. Não tente fazer isso no seu braço. Não tente fazer isso sozinho. Não vai conseguir. É pelo poder do Espírito Santo em nós. Paulo estava preocupado porque ele sabia que naquela época, né, todos aqueles que viviam o evangelho genuíno, de novo, o evangelho genuíno, sofriam perseguições. Paulo sabia que viver o evangelho genuíno custaria algumas coisas a Timóteo, mas ele disse: permanece. O Espírito não produz em você covardia, mas ele produz poder. Então vai nesse poder do Espírito. Querido e querida, vai no poder do Espírito. Geisa, vai no poder do Espírito. Nós precisamos ir no poder que o Espírito Santo produz em nós. Poder para testemunhar, poder para completar a tarefa de anunciar Jesus, a tarefa de fazer discípulos em todas as nações. E isso é cumprir a palavra. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer o quê? Discípulos. E de fazer discípulos. E fazer discípulos, é discípulos de quem? Discípulos de Jesus, lembra? Eu não faço discípulo para mim. Desculpa, talvez você esteja me ouvindo e ache isso. Não, os meus discípulos. Quero dizer que eu já disse isso. Mas a gente é esclarecido pela palavra. Eu não faço discípulo meu. Eu faço discípulo para Jesus. Mas, de novo, nós somos o espelho. Nós somos as pessoas para quem eles vão olhar. Então, sim, olhe para mim, disse Paulo. Olhe para mim, sede meus imitadores. E Paulo estava dizendo isso para Timóteo: olha, seja meu imitador, porque eu combati um bom combate. E você poderá combater também. E não só Timóteo poderá combater um combate, mas você que está me ouvindo, você que está aqui na live conosco, poderá combater um bom combate. Você poderá falar como Paulo falou: combati o bom combate, terminei a corrida e mantive a fé. Mantenha a sua fé viva. Mantenha a chama do Evangelho em você. Insisto para que mantenha acesa a chama do dom de Deus. Paulo disse a Timóteo, e o Espírito diz para nós outros hoje: mantenha a chama da fé em você. Mantenha a chama do dom de Deus. Mantenha a chama. Não deixe apagar. O Rodrigo, hoje nós tivemos uma notícia do falecimento, né, do pai de um amigo nosso. E aí o Rodrigo começou a cantar um hino que ultimamente ele tem cantado bastante. Temos por lutas passado. Vai lá, Rodrigo.
Umas terríveis, cruéis. Mas o bom Deus tem livrado. Mas o bom Deus tem livrado os seus servos fiéis. O Senhor nos tem livrado todos os dias. O Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem consolado, o Senhor nos tem sustentado. E Paulo estava dizendo isso a Timóteo. O Senhor vai te sustentar. O Senhor vai te consolar. O Senhor, no Espírito, você vai ter poder para chegar ao final, cumprir a carreira. Você vai poder viver o poder de transformar, porque o Espírito te dará esse poder. Há uma canção que eu quero que você ouça nessa hora, porque, poxa, mas o Evangelho traz sofrimentos. Às vezes traz. Alguns no literal, no corpo. Às vezes é na alma. Você já pensou nesses missionários, queridos, que estão distantes? As suas famílias que eles deixaram? Talvez alguns sonhos que eles deixaram, muitas vezes. Tem um missionário que esteve na nossa igreja recentemente, na verdade, ano passado, e conversando com ele depois, nós ouvimos sobre o seu problema de saúde e a gente ficou assim, como é que ele consegue fazer tudo isso? Poder do Espírito Santo. Eu fiquei ouvindo aquele homem onde ele estava, lá longe, e ele falando da sua situação de saúde. Eu fiquei me perguntando como ele consegue estar lá, num lugar que não tem atendimento médico, né, decente, nem de longe. Na verdade, ele pegava aí uma condução, era horas para ir no mais ou menos atendimento. E eu fiquei pensando, porque o lugar que ele estava não condizia com o estado de saúde dele que ele tinha. Mas aí eu vejo o poder do Espírito Santo. E tantos outros, queridos, eu estou dando essa palavra, esse testemunho daquilo que é recente, mas tantos outros. Se a gente pensar em apóstolo Paulo, como é que esse homem no final diz: eu combati um bom combate. Ele está dizendo que foi bom o combate dele. Ele apanhou, foi preso, naufragou. Ele estava falando: foi bom combate. Mas sabe por quê? Porque ele sabia pelo que ele estava fazendo, pelo que ele estava vivendo. Que nós tenhamos essa consciência e que nós tenhamos isso em nosso coração também. Eu não estou dizendo que eu quero que você sofra, não é isso. Mas talvez vá acontecer. Porque abrir mão de pecados também você vai sofrer. Afinal, você quer fazer uma coisa que não deve, pelo Evangelho. Talvez você queria ser uma pessoa, fazer muitas coisas, mas você sabe que se você fizer muitas coisas, você não vai ter tempo de fazer, de exercer o seu ministério. E aí talvez você vá abrir mão de algumas coisas. Você vai estar vivendo o seu sofrimento na sua intensidade. E cada um no seu lugar, cada um da sua forma. Mas o importante é que nós possamos cumprir a tarefa que o Senhor nos deu. Que nós possamos viver, nós possamos chegar ao final. E eu peço ao Senhor que nos ajude. Amém? Vamos ouvir essa canção? Receba a recompensa.
Pode manter a música baixinho. Desculpa a minha... Sabe, queridos, tô aqui pensando em mim, tá? E pode manter a música, não tem problema. O quanto nós estamos dispostos a viver o poder que transforma. O quanto nós estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho. Eu estou me fazendo essa pergunta nesse momento e eu não vou sofrer sozinha. Vou levar essa pergunta para você. Porque hoje a pregação do Evangelho é que você vai ganhar muita coisa. Vem para o Evangelho que você vai ser feliz. Bom, você vai ser feliz com Jesus, mas quem escreveu aquele hino, Sou Feliz com Jesus, tinha acabado de perder a família no naufrágio. Então, só para te dizer que é diferente do que está sendo pregado. O Evangelho não é o que eu posso ganhar. Não é. O Evangelho não é o que eu vou ganhar, o que eu vou receber, o quanto eu vou conquistar, quantas casas eu vou ter, quantos carros vão estar na minha garagem. E se o Senhor tem te prosperado a esse ponto, querido, amém. Mas faz uma coisa, abençoe, usa o teu dinheiro para abençoar. O Rodrigo sempre fala isso. É para isso que a gente tem dinheiro. Se Deus está te dando dinheiro, e eu não costumo, quem me conhece sabe que eu não costumo fazer esse tipo essa palavra assim no meio da pregação, mas se Deus está te dando dinheiro é para você abençoar, sabe? Quanto mais Deus te dá dinheiro, mais abençoa. E aí você fala, opa, vou abençoar para Deus me dar dinheiro. Não faça isso, porque Ele conhece a motivação do teu coração. Mas se Deus tem te prosperado, não guarde a prosperidade só para você, não guarde só a prosperidade para sua família. Abençoe missões, abençoe aquele missionário que está lá, literalmente doando a sua vida. A história dessa música, ela é baseada na história dos moravianos. Depois busque ela, eu vou colocar nos grupos para quem não conhece. Eles literalmente deram as suas vidas em um lugar que o Evangelho não poderia entrar. Então o que eles fizeram? Eu vou lá, eu vou ser um dos escravos, eu vou ser um desses. E sendo um deles, oh Deus querido, sendo um deles, as pessoas vão conhecer de Cristo. E eles sabiam que eles iam morrer para onde eles estavam indo. Ah, Deus, que o Senhor nessa manhã diga para mim, mostre para mim e para você o quanto de verdade estamos dispostos a viver e a sofrer, se for o caso, pelo Evangelho. Mês de missões mundiais, então a gente está falando de missões. Pregar o Evangelho, anunciar a toda criatura, cumprir o ID de Jesus. Senhor, como diz essa canção, que o Cordeiro receba a recompensa pelo sofrimento desses missionários. Que o Cordeiro receba, oh Pai querido, que o Cordeiro receba a recompensa do sofrimento desses missionários. Que o nome de Jesus seja glorificado, seja conhecido, seja engrandecido, Senhor. Deus, em nome de Jesus, desperta em nós. Eu estou falando de mim, eu começo por mim, Senhor. Eu sei que essa é aquele tipo, é aquela oração que a gente se compromete. É aquela oração que a gente diz, cuidado com o que você está dizendo. Eu sei disso, Pai. Porque o Senhor está nos ouvindo, eu sei disso. Mas Deus, começar em mim, Senhor, que estejamos dispostos a pregar o Evangelho. Talvez a gente vá sofrer por ele, mas que o teu nome seja conhecido e que muitas vidas sejam transformadas. Que tantas pessoas, tantas meninas que foram abusadas, elas possam conhecer que existe um amor, que existe um amor, que existe um Pai. Senhor, que tantas mulheres são infelizes, que foram infelizes em seus casamentos,
elas possam saber que existe um amor verdadeiro, que tantas pessoas, ó Deus, que tiveram, que sabe, tantas realidades, essas eu estou falando das mas existem tantas piores realidades, mas para que essas pessoas possam saber que existe um Jesus que transforma, que existe um Jesus que liberta pessoas que estão presas nas suas dores, presas nas suas aflições, que elas tenham conhecimento que existe um Jesus que liberta, que existe um Jesus que transforma, e que seja através de nós, em nome de Jesus, ó Deus, que nesse mês que estaremos falando de missões nacionais, mundiais, o Senhor nos desperte para esse tempo de evangelização e evangelizar através da vida, através da vida, muito mais do que palavras. Alguém já disse: pregue o evangelho e, se necessário, use as palavras. Que sejamos como cartas lidas. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode deixar, a gente vai ler ao vencedor, porque aquele que suportar o sofrimento, aquele que chegar até o final, o vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Apocalipse 3, versículo 5. E de verdade, o que eu desejo para você e para mim nessa semana, na verdade, o que eu peço ao Senhor, é que a gente esteja refletindo no quanto nós temos nos doado a obra, o quanto Jesus vai receber de recompensa pelo nosso sacrifício, porque a recompensa não é nossa, é dele. Deus te abençoe, te concedendo um domingo abençoado e uma semana em que essa palavra te incomode, que você durma com ela, que você acorde com ela, que você tome banho com ela, que eu acorde, que eu durmo, que eu tome banho pensando nela. Em nome de Jesus, amém.